A paz do Senhor, queridos. Eu estou aqui para falar sobre poder de Deus e dons espirituais. Deus quer se manifestar em você e quer se manifestar através de você. Dons espirituais são dádivas que o Senhor manifesta para a sua igreja, onde a igreja é edificada, onde as pessoas conseguem olhar, observar e ver a grandiosidade do nosso Deus. O que Deus pode fazer é tremendo, o que Deus pode fazer é grande, o que Deus pode fazer é especial e extraordinário. Por isso que Ele deu os dons, e você vai ver que aonde os discípulos passavam, milagres aconteciam, manifestação do poder de Deus. E esse mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. Jesus não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e será para sempre. De eternidade a eternidade, Jesus, Ele é o Senhor dos senhores. Por isso eu estou aqui para dizer que Deus quer usar você, Deus quer capacitar você e se prepare para você vivenciar coisas tremendas, coisas que você vai ficar estarrecidos, coisas que você vai ficar impactados. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é grande. O reino de Deus é manifestado sobre a terra para que nós possamos vivenciar coisas diferentes. A igreja não foi chamada para viver o normal. Eu não fui chamado para viver uma vida normal. Você não foi chamado para viver uma vida normal. Nós fomos chamados para viver coisas grandes, coisas tremendas. E é nesse mover que Deus quer trabalhar em mim. Deus quer trabalhar através de mim. Deus quer manifestar para que outras pessoas sejam tocadas. Porque na nossa caminhada, outras pessoas serão tocadas, outras pessoas serão manifestadas pelo poder, pela graça, pela unção do Senhor. E hoje estou aqui para falar do dom de maravilhas, esse dom que é extraordinário, esse dom que está acessível para a igreja. Muitos não entendem que Deus, Ele não tem barreiras para trabalhar. Não há limite. Ele falou, se você crer, os montes serão transportados de um lado para o outro. Basta crer. E se tiver fé, ainda que seja pequenininha, Deus é poderoso para fazer com que você venha glorificar o seu nome. Maravilhas, como Jesus andar sobre as águas. Olha que coisa extraordinária. Se nós olharmos para o Senhor Jesus, nós também vamos viver maravilhas. E Pedro, ele teve essa oportunidade de viver esta maravilha, que quando Jesus se aproxima andando sobre as águas, você percebe que ele fala, se és tu, Senhor, deixa eu ir ter contigo. E Pedro vai ao encontro, porque Jesus chama Pedro, pode vir, Pedro. E Pedro andando sobre as águas, de repente, uma ventania, um vento, começa a soprar muito forte. E Pedro começa a tirar os olhos de Jesus e olhar para o vento. E aí ele começa a afundar. Sabe por que muitas pessoas não vê mais maravilhas na sua vida? Porque quando vem o vento, quando vem a dificuldade, quando vem as adversidades, fica com medo, fica preocupado e tira o olhar de Jesus. Mas se você olhar para o Senhor, autor e consumador da minha e da tua fé, se prepare para você viver essas maravilhas. Nós podemos ver o que Jesus fez no casamento, transformando água em vinho. Isso é maravilha. E isso é acessível, porque o Senhor falou, se nós cremos, nós faremos obras maiores e nós seremos surpreendidos. Você pode perguntar, você já viu algumas maravilhas? Eu já vi. Primeiro que eu era muito incrédulo. Tudo na minha vida era baseado na razão. Mas Deus foi trabalhando em mim para que eu pudesse ver e não duvidar da grandeza de Deus. Eu poderia ver maravilhas. E Deus, Ele teve essa oportunidade de manifestar esses milagres na minha caminhada. E pode fazer na tua. Maravilha de eu conversar na evangelização de madrugada e uma pessoa se apresentar como mendigo e falar, caminhai, caminhai, caminhai. Não seja como a esposa de Ló, olhando para trás
E eu impactado porque eu sabia que nós evangelizávamos aquelas pessoas e eu conhecia, e aquela pessoa era diferente. E eu perguntando o nome daquela pessoa, ela falou, meu nome é maravilhoso. Eu perguntava, da onde você veio? Eu vim de muito longe. E ele olha para nós novamente e fala, caminhai, caminhai, caminhai. Não sejais como a esposa de Ló, olhando para trás. Nunca mais vimos aquele homem. A palavra dele tocou o nosso coração, o olhar dele nos comoveu, nós fomos impactados, não vimos mais ele, mas sabemos que naquele dia Deus realizou maravilhas. É isso que Deus pode fazer na minha vida, na tua vida. Deus pode fazer com que os teus olhos sejam abertos. Pastor, o senhor estava sozinho? Não, eu estava com um grupo que eles viram também e muitos testificaram deste milagre, dessa maravilha que Deus colocou na nossa trajetória. Maravilhas de eu colocar um arroz para cozinhar. E eu vou falar para você que eu aprendi a cozinhar com a minha avó. E o meu aprendizado não foi dos melhores, porque eu colocava muita dificuldade para aprender a cozinhar. E eu aprendi a cozinhar um arroz, ou fazer um arroz, bem básico, bem simples. O problema é que ele nem ficava básico, nem ficava simples. Ficava um arroz, unidos venceremos. Pense num bolo de puba. Era o arroz que quando eu colocava para cozinhar, parecia um bolo. Dava para cortar. E aí chegou uns irmãos na nossa casa, morava eu e o irmão Nilton. O irmão Nilton estava com seus familiares. E eles falaram, vamos para um culto. Aqueles cultos que não tem hora para acabar. E eu falei, no outro dia eu tenho que trabalhar. Como que eu vou cozinhar arroz? Desliga esse negócio aí. Eu tinha acabado de colocar o arroz. Não ficou 1, 2 minutos. Eu desliguei o arroz. Desliguei o fogo. E fui para este culto. Cheguei tarde em casa. Não tinha ninguém em casa. Quando eu voltei, a panela estava estufada, a tampa estava estufada. Eu chamei os irmãos porque eu falei, não, tem alguma coisa que aconteceu aqui de diferente. E eles vieram. Eu fiquei na frente do fogão. E eu perguntei para eles, vocês lembram que vocês me chamaram para ir para o culto? E falaram para mim não dar continuidade. E o tempo que nós ficamos, que era muito distante, se ficasse com fogo aceso, ia queimar o arroz. Eu lembro. Lembra que eu desliguei? Lembro. Agora, olha aqui o que aconteceu. O arroz estava cozido. Ah, pastor, isso é coincidência. Coincidência é se o arroz tivesse cozido e fosse aquela papa. Mas aquele arroz soltinho, eu não conseguiria fazer. Um arroz diferente de todos que eu estava acostumado a fazer e a comer. Os irmãos que estavam ali ficaram impactados. Eu fiquei impactado. Começamos a glorificar a Deus. De repente, para você, isso é uma coisa muito simples. Mas para nós, que vimos aquelas maravilhas, meu irmão, nós falamos em mistérios, nós glorificamos. Por quê? Porque o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e de eternidade, a eternidade é o nosso Deus. Ah, pastor, mas isso é uma coisa meia doida, não é não? É mais ainda do que doida. Porque Deus, usando um covo para levar pão para Elias, isso são coisas extraordinárias. Isso é coisa que está além dos nossos pensamentos. Meu querido, se prepare, porque Deus vai mostrar coisa para você. Foi assim que Deus foi quebrando a minha incredulidade. Eu vendo o poder dele, eu vendo as maravilhas dele, porque quem faz maravilha é o Senhor. Quem opera é o Senhor. E nós vamos testificar que isso é coisa de Deus. Se prepare, se coloque na posição. Os dons estão aí para ser manifestados para aqueles que creem. É presente de Deus para a nossa vida. E eu quero dizer para você, que nós vamos vivenciar milagres. Nós vamos vivenciar coisas extraordinárias. E o nome do Senhor será glorificado na minha vida, na minha casa, na tua vida, na minha família, na tua família, na igreja, por aonde quer que nós andarmos, nós vamos ver o sobrenatural do Senhor. Um grande abraço, que Deus te abençoe e se prepare, que esses teus olhos vão ver, esse ouvido teu vai ouvir coisas
que você nunca imaginou que aconteceria. Vai ver, vai ouvir e se prepare para você testemunhar, testificar. Isso é coisa de Deus. Um abraço, Deus te abençoe em Cristo Jesus.